Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 19 de junho de 1905. Nickelodeon, de Pittsburgh, introduz o cinema nos Estados Unidos. Cerca de 500 pessoas compareceram em 19 de junho de 1905 ao dia de estreia do primeiro Nickelodeon, um teatro localizado em Pittsburgh, Pensilvânia, montado pelo empresário artístico Harry Davis. Esse teatro, com vitrine de frente para a rua, dispunha de 96 assentos e cobrava de cada espectador 5 cents. Os Nickelodeons, um neologismo que fazia referência à moeda de 5 cents, chamada em inglês de níquel. O preço do ingresso, com a palavra grega odeon, que significa teatro coberto, logo se espalhou por todo o país. A programação habitual constava de números de vaudeville, espetáculo de variedades e de comédia ligeira, assim como de filmes de curta duração. Esse tipo de cine-teatro permaneceu como o principal ponto de exibição de filmes até serem substituídos, por volta de 1910, por amplos cinemas modernos. Inventores na Europa e nos Estados Unidos, como os irmãos Lumière e Thomas Edison, vinham desenvolvendo câmeras e projetores desde o final dos anos de 1880. Os primeiros filmes só poderiam ser assistidos por poucos espectadores através de uma pequena abertura em biombos de madeira. Mas já no final da década de 90 do século XIX, os filmes passaram a ser projetados em telas de pano. Maiores plateias começaram a assistir a demonstrações públicas e diversas fábricas de cinema, como eram denominados os primeiros estúdios de produção cinematográfica, foram montados. Em 1896, a Companhia Edison inaugurou a era das salas de cinema comerciais, exibindo uma série de imagens em movimento como parte menor de um show de vaudeville que incluía performances ao vivo, entre as quais a de um palhaço russo, uma dançarina excêntrica e um ginasta comediante. O filme exibido em Nova York mostrou imagens de bailarinos, ondas do mar e gôndolas venezianas. Filmes curtos, habitualmente com menos de 1 minuto de duração, tornaram-se parte usual dos shows de variedades na virada do século, como um ato final destinado a desocupar a sala após a sessão. Com a deflagração de uma greve dos artistas de vaudeville em 1901, só restou às casas de espetáculo buscar apressadamente uma solução. E os filmes tornaram-se o principal evento. Nos primórdios, os donos dos teatros de vaudeville tinham de comprar os filmes das fábricas de cinema por meio de ordem postal em vez de alugá-los, o que tornava muito caro mudar de programação com frequência. Henry Miles, de São Francisco, começou em 1902 a alugar filmes aos Nickelodeons, lançando as bases do atual sistema de distribuição. A primeira sala a se dedicar unicamente a filmes, The Electric Theatre de Los Angeles, foi inaugurada em 1902. Abrigada numa vasta tenda, a primeira exibição consistiu num curta-metragem denominado
Nova York sob uma nevasca. O ingresso custava cerca de 10 cents para 1 hora de espetáculo. Os Nickelodeons surgiram logo depois, oferecendo ao espectador tanto filmes quanto shows ao vivo. Hoje na História é uma produção de Opera Mundi, com narração de José Igor e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Fortaleça a imprensa independente. Acesse www.operamundi.com.br/apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoie@operamundi.com.br. Obrigada!